Queria que você abrisse a sua Bíblia. Se você estiver com a Bíblia aí em casa, no carro, no momento que você estiver aí, se tiver condição, abre a sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Vamos ler o versículo 13. Continua colocando o seu nome aí, a sua cidade, o estado, o país que você está. Que daqui a pouco o pastor João vai passar os nomes aqui. Gálatas capítulo 5, versículo 13 diz assim: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Amém? Deus, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos por aquilo que o Senhor tem sido, tem feito nas nossas vidas. E agora pedimos que o teu Espírito Santo nos dê graça, sabedoria, discernimento para entendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco nesse dia. Nós te agradecemos por tudo e te louvamos pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu estava orando quando o pastor me escalou para essa live, pedindo a Deus sabedoria, e Deus me lembrou desse texto, me veio esse versículo, e eu vou ler novamente Gálatas 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Nós temos essa liberdade, né? Cristo nos libertou. Esse mesmo capítulo 5, versículo 1, diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então Deus nos dá essa liberdade, esse livre-arbítrio, né? E a pergunta é: como temos usado essa liberdade que Deus tem nos dado? Como você tem usado a liberdade que Deus te deu? O que você tem feito com aquilo que tem nas suas mãos, que chegou às suas mãos, a liberdade, a graça, o perdão, o amor, aquilo que está hoje diante da sua vida para você desfrutar. Aqui diz assim, eu coloquei fui buscar o significado de liberdade e diz assim: liberdade é a condição do indivíduo. Liberdade é a condição que o indivíduo possui o direito de fazer escolhas de acordo com a própria vontade, ou seja, é o livre-arbítrio. Pode fazer escolhas de acordo com a própria vontade. Porém, o início que a gente leu diz que somos chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. É mais ou menos assim: eu sou livre, eu vou fazer o que eu quiser e ponto. E a Bíblia, quando a gente vai ler, a gente vê muitos textos falando sobre isso, né? A Bíblia diz que nós temos, todas as coisas não são lícitas, mas nem todas nos convêm. Eu lembro que uma vez estava com alguns atletas, a gente estava no churrasco, tinha sido uma folga de um time, e aí um dos atletas falou assim para mim: ô Wagner, bebe uma cerveja aí. Aí eu falei: não, eu não quero. Ele: mas seja livre, bebe aí, rapaz, com a gente. Eu falei: mas eu já sou livre, eu sou feliz, eu tenho paz, eu não preciso beber para ser livre. Eu já entendi que Deus já me libertou, eu já tenho essa liberdade. Eu não preciso beber para mostrar para você ou para um outro que eu sou livre. Eu não tenho que agradar a homens, como a gente tem visto na palavra, né? Sempre. Não devemos agradar a homens, importa agradar a Deus. É isso que Pedro falou ali para os apóstolos, então para as pessoas que estavam ali naquele momento questionando ele. Ele falou: importa agradar a Deus. E aí Deus nos dá essa liberdade. Então eu falei para essa pessoa, né, que eu não vou citar o nome, mas eu falei: eu já sou livre, eu já tenho essa liberdade. E a gente vê que às vezes por coisas poucas a pessoa perde a liberdade que Deus deu. A pessoa fica presa, fica escravizada a um vício, a um problema, que depois vai gerar um outro problema, que vai gerar um outro problema, e infelizmente acaba, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, então a pessoa acaba às vezes ficando enrolada por causa de um detalhe pequeno. Eu lembro que há cerca de 2 anos, eu não lembro a data exatamente, mas eu vi uma matéria de uma pessoa que estava no carro e ele tinha bebido e perdeu o controle do carro, atropelou e matou uma pessoa. E aí quando a polícia chegou, encontrou uma latinha de cerveja dentro do carro dele, e aí você olha e fala: uma latinha mudou o sentido da pessoa, porque eu já conversei com pessoas em relação a isso, e aí falam para mim assim: não, mas a pessoa não sabe, se controlar, não sabe. A Bíblia diz para a gente não usar da liberdade para dar ocasião à carne. Ah, mas eu não posso fazer nada. Você é livre, nós somos livres.
porém nós temos essa liberdade de entender que a vontade de Deus é muito melhor. Não é isso que vai roubar a nossa paz e a nossa alegria. Nós já temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós e já temos essa liberdade. Então, que nós possamos usar com sabedoria sem dar ocasião à carne, porque foi para a liberdade que Deus nos chamou. Tem um outro ponto aqui que eu coloquei também, que às vezes a gente usa a liberdade da maneira errada. Por exemplo, teve uma pessoa que eu trabalhei uma vez numa confecção e esse rapaz, às vezes quando a gente estava lá estampando camiseta, ele falava assim, a dona, né, chegava e ele ficava sério trabalhando, às vezes ela falava, faz o trabalho direito aí, né, e tal, aí ela saía, dava as costas e ele falava assim, eu vou fazer do jeito que eu quiser, e riu na cara do perigo. E a gente ali dava risada, porque era engraçado, mas o cara estava usando a liberdade que ele tinha, ele podia trabalhar da melhor maneira, ele podia dar o melhor de si, ele podia, como a Bíblia diz, fazer tudo para agradar a Deus, ele podia trabalhar realmente com afinco, com dedicação, até porque ele estava sendo pago para executar aquele trabalho. Porém, no trabalho dele, ao invés de dar o melhor, ele brincava, tirava sarro, deixava, não que a pessoa tem que ser sério, né? Não pode fazer nada, não pode rir, não pode fazer nada, mas estava fazendo aquilo que não era para ser feito com a liberdade que recebeu, então estava sendo pago para trabalhar, então perdendo realmente ali a oportunidade de ser o melhor funcionário. Deus nos dá liberdade também para a gente escolher nossos cônjuges. Eu lembro quando eu era solteiro, que eu viajava sempre para as missões, né, e ia em alguns países, e as pessoas brincavam comigo, os irmãos, principalmente os amigos da mesma idade, né, falavam assim, você vai voltar com a turca, você vai voltar com a espanhola, você vai voltar com a italiana. Eu falei, irmão, eu estou indo fazer a obra, mas se Deus falar para trazer, se ela estiver lá, eu vou voltar feliz, né, mas eu quero fazer a vontade de Deus, não estou indo com esse propósito, eu sou livre, eu estou indo para servir a Deus com alegria, com a graça que Ele tem derramado sobre a minha vida, com gratidão por tudo aquilo que Ele já fez. E eu lembro que uma vez, em uma dessas brincadeiras que esses amigos fazendo, eu dobrei meus joelhos, eu estava na Espanha, eu dobrei meu joelho e fui orar, e falei assim, Deus, eu vim aqui para fazer a obra, né? Eu não vim aqui para atrás de casamento, de mulher, eu estou aqui para fazer a Tua vontade. Então, se o Senhor também tem alguém aqui que vai ser de acordo com aquilo que eu estou fazendo, me mostra também, né? Para eu não sair daqui com o olho fechado também, nem ia ficar também, né? Aí fui orar e pedi a Deus sabedoria, já que Ele me deu essa liberdade de fazer as escolhas. Pedi a Deus sabedoria para agir nessa área. E aí Deus me deu uma palavra assim, não tomarás para ti mulher desta nação. Aí eu fechei a Bíblia, que eu nem lembro onde estava, foi tão claro, que eu fechei a Bíblia e falei, Deus, amém. Então quando brincarem, deixa brincar, deixa falar, mas eu sei que o meu propósito aqui é outro. Eu tenho essa liberdade, eu vou aproveitar dessa liberdade para pregar a Tua palavra, e eu te louvo por isso. E é muito engraçado que Deus dá liberdade para a gente fazer tudo. Por exemplo, recentemente, eu fui furar uma parede lá em casa, peguei a furadeira, né? Peguei a broca 10, fazendo os trabalhos manuais, né, pastor? Peguei a broca e tal, aí fui lá e furei. Estou na minha casa, eu sou livre, eu vou lá e vou furar a parede, pronto e tal. E não esqueci de pegar o manual primeiro e de ver se não passava nenhum cano ali naquela parede. Eu sei que você deve estar rindo, você já deve ter furado um cano na sua casa também. Mas aí eu fui lá e furei o cano. Eu falei, meu Deus, era um cano, graças a Deus, não era um cano, aquele cano de chuva, né, que não dá muito problema, aparentemente. Mas aí arrumei um probleminha para minha casa. Tive que chamar um irmão para ir lá e tapar o buraco, fazer tudo aquilo. Eu falei, meu, eu era livre, eu poderia ter ido lá primeiro, deixa eu pegar o manual da minha casa, como é que funciona, onde passa um cano, onde não pode. Só que às vezes a gente pega a nossa liberdade, a gente faz o que a gente quer, do jeito que a gente quer, e vem consequências depois. E esse texto fala, não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne, para deixar com que a carne faça a sua vontade. Porque a gente tem liberdade para fazer tudo, Deus nos deu, Deus, para a liberdade, o versículo 1 diz isso, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Nós temos liberdade. Tem um irmão aqui falando que já furou uns 50 canos. Glória a Deus, vigia da próxima vez. Nós temos liberdade para poder fazer a vontade dele. Nós não somos, como é que eu vou dizer, aquela coisa engessada, né? Não, Deus te deu liberdade, é só você agir com sabedoria.
é só tomarmos atitudes sábias de acordo com a vontade dele. E aí a gente tem essa liberdade em tudo. Liberdade também, a gente vê um texto muito conhecido em Josué, no capítulo 24, quando ele reúne todo mundo ali, e ele fala para eles, eu não sei vocês, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor, nós somos livres. Vocês podem adorar imagens, vocês podem adorar outros deuses, vocês podem fazer para vocês o que vocês quiserem, mas a liberdade que Deus me deu, eu vou pegar essa liberdade e eu e a minha casa vamos servir a Deus. Eu vou fazer a vontade de Deus. Mas todo mundo fez, todo mundo está fazendo. Eu falei, meu irmão, quem ri por último ri melhor. Isso não é um versículo, mas poderia ser um versículo que está escrito em Eclesiastes, que o final das coisas é melhor do que o começo. Então, às vezes a pessoa, a princípio, tira sarro de você. Às vezes eu ficava chateado quando falava, chegou o pastor, chegou o irmão. Eu ia em alguns lugares para evangelizar e os caras tirando sarro, né? E aí eu brincava, quando tiver ruim me liga, vai precisar de mim um dia. Os caras já ficavam sérios, não, mas também não é assim, né? Eu falei, não, a gente é livre para brincar, para se divertir, para fazer tudo. Porém, Deus, através da vida de Josué, deu essa liberdade e ele falou assim, eu sou livre. Eu e minha casa decidimos servir a Deus. Não sei vocês, não sei o que vocês querem fazer, não sei as opções que vocês querem, as escolhas que vocês querem fazer, não sei se vocês acham que não tem nada a ver, que isso é normal, porque tem muita coisinha que faz crente se dar mal e a gente vai, não tem nada a ver, isso pode, a gente vai tomando atitudes que não estão condizendo com a palavra de Deus e aí vem a consequência depois de tudo e Deus nos dá essa liberdade, porque quando Moisés morreu, em Josué capítulo 1, Deus falou para Josué, Moisés morreu. Agora você medita nessa lei de dia e de noite, seja forte, corajoso, vamos lá, vamos levar esse povo para a terra prometida, vai ter problema, vai ter dificuldades, vocês vão enfrentar gigantes, mas o final é vitória. E Josué, no final do capítulo, ele mostra que ele, sendo livre, ele decidiu servir a Deus, porque ele poderia ficar aprisionado pensando na morte de Moisés, Deus, Moisés morreu, e agora? E ficar preso nisso e a vida não seguir, não dar sequência, ficar pensando só nisso. Mas a gente lê todo o livro e vê que no último capítulo ele fala assim, olha, eu não sei vocês, mas eu e minha casa nós vamos continuar servindo a Deus. Vamos continuar firme, constante, vamos ter problemas, vamos ter dificuldades, vamos ter situações engraçadas, vamos ter situações difíceis, mas a gente vai continuar olhando para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Vamos usar a liberdade que Ele tem nos dado para fazer a vontade dEle em tudo que é lugar que Ele nos colocar, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, porque tem muitas coisas que Deus permite acontecer. A gente vê, nós estamos lendo os 3 capítulos diários, né, a meditação aí diária, os 3 capítulos, e a gente está vendo a vida de Jó. Você fala, Jó tinha tudo para usar a liberdade dele. Eu falei, quer saber, Deus, já que o Senhor me deu essa liberdade, mas está deixando eu passar por tudo isso, eu não estou nem aí mais, eu vou chutar o balde. E a gente não vê Jó fazendo isso. A gente vê Jó firme, os amigos dele até tentando, falam, você tem pecado, você fez isso, você fez aquilo, se arrepende. E Jó fala, eu não fiz, eu estou íntegro, sério, reto, continuo temente a Deus apesar de tudo. E Jó permanece firme. Deus me deu essa liberdade, eu vou continuar adorando a Deus mesmo no meio da dor, mesmo no meio do problema, mesmo sem entender nada que Deus está fazendo. Inclusive quando a esposa falou, amaldiçoa o teu Deus e morre, ele falou, você deve estar passando um momento muito difícil, eu entendo o momento difícil que você está passando, mas vamos continuar firme com Deus, porque o mesmo Deus que deu, Ele tomou, e louvado seja o nome dEle, porque Ele não nos deixa só em momento algum. Então ele usou a liberdade dele para continuar no centro da vontade de Deus. E o que Deus quer para cada um de nós é que nós usemos esse livre-arbítrio, essa liberdade que Ele nos deu, porque foi para essa liberdade mesmo que Ele nos libertou, para que nós possamos viver aquilo que Ele tem para cada um de nós. O versículo 5:2 diz assim, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então não volte para aquilo que o mundo de repente está te oferecendo, ou uma tentação, ou um problema, ou alguma coisa que está te roubando a sua paz, a sua alegria. Fala, você é livre, você foi liberto, Jesus morreu por você e foi para a liberdade que Ele te libertou. Então tome posse dessa palavra, não dê ocasião à carne, vigie diariamente, continue servindo a Deus com integridade e fidelidade,
e pode ter certeza que a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita, vai se cumprir na sua vida no tempo dele. Amém? Glória a Deus. Eu quero só passar 3 pontos aqui para a gente finalizar. O que fazer com a liberdade, com o livre-arbítrio que Deus te deu? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, pois esse é o dever de todo homem. Amar a Deus. Você é livre. Ame a Deus. Não perca essa oportunidade. Você é livre. Não fica perdendo tempo com coisas que não tem nada a ver, com coisinha pequena. Isso aqui é legal. Você fecha a porta para aquilo que está roubando a sua paz, a sua alegria. Pede sabedoria, discernimento, porque a Bíblia diz que os 2 maiores mandamentos são amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, primeiro, você é livre para amar a Deus. Você mora num país que você pode adorar a Deus, você pode dobrar os seus joelhos, você pode falar de Jesus, você pode andar com a Bíblia, você pode pregar, você pode orar pelas pessoas na rua, como é feito nos evangelismos. Você pode tudo, você é livre, Deus te deu essa liberdade. Então, ame a Deus sobre todas as coisas. Segundo, Cristo te deu liberdade para que através de você outros possam conhecê-lo. Como ouvirão se não há quem pregue? Você é livre para falar. Você é livre para mostrar essa verdade que muitos ainda infelizmente não conhecem. Ou que muitos infelizmente até dizem que conhecem, mas na hora que aperta, você vê que não conhecia, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Quando a pessoa entende que Deus tem um plano, um propósito, a pessoa consegue permanecer fiel apesar de tudo, como aconteceu com Jó, que era um homem reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Ele entendia que ele era livre. Então ele se desviava do mal porque ele entendia tudo isso. Então mostre para outros que através da sua vida, através daquilo que você tem passado, através das bênçãos, através das dificuldades, você é livre para continuar no centro da vontade de Deus. E fale do amor dele, porque como ouvirão se não há quem pregue? Se você não falar, Deus vai levantar outros, porque a Bíblia diz que as pedras clamam, mas você vai perder o privilégio de ser usado por Deus para fazer diferença na vida de alguém. E o terceiro e último ponto: o que fazer com a liberdade que Deus nos deu? Escolha a vontade dele. Por que escolher a vontade dele? Porque a dele é boa, é agradável, é perfeita. Porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você é livre. Você é livre para escolher essa vontade dele todos os dias. Tem um louvor que gosto muito que diz assim: mas eu escolho Deus. Eu escolho Deus todo dia. É você acordar pela manhã e falar assim: Deus me deu liberdade. Eu posso murmurar, eu posso chutar o balde, eu posso falar mal, eu posso pisar na bola, mas eu escolhi servir a Deus. Eu tenho essa liberdade, eu quero a vontade de Deus. E como falei, o significado da palavra liberdade é a condição do indivíduo que possui o direito de fazer escolhas de acordo com a própria vontade. Então você tem essa liberdade de fazer escolha com a sua própria vontade. Então escolha servir a Deus. Escolha viver no centro da vontade de Deus todos os dias da sua vida. Amém? Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo. Te agradecemos pela tua palavra. Abençoa o teu povo, abençoa as nossas vidas. Nós precisamos de ti. E te agradecemos por essa liberdade que temos de buscar o Senhor em todo o tempo. E principalmente de saber que o Senhor tem planos e propósitos e projetos para cada um de nós. Cumpre em nós a tua vontade. E muito obrigado por aquilo que o Senhor já fez e vai continuar fazendo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Eu quero nesse momento orar com você que de repente nunca entendeu isso, nunca entregou a sua vida nas mãos de Deus. A gente, para ser livre, precisa dizer assim: Deus, eu entendi que o Senhor enviou Jesus para morrer na cruz por mim. E aí, para que isso aconteça, para que essa liberdade, para que essa liberdade que Cristo nos libertou aconteça também na sua vida, você precisa dizer assim: Deus, eu peço perdão dos meus pecados e eu entrego a minha vida nas suas mãos hoje. Eu quero ter essa liberdade de te servir, de te adorar, independente do que vão falar, do que vão pensar. E se você quer orar nesse momento, se você quer entregar a sua vida nas mãos de Deus nesse momento, eu quero que você repita uma oração comigo aí onde você está. Fala assim: Senhor Jesus, eu entendi que foi para a liberdade que o Senhor me chamou. Eu quero entregar hoje a minha vida nas tuas mãos. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Deus, eu coloco diante de ti essas vidas, essas pessoas que hoje estão
entregando os corações das tuas mãos, que a tua vontade se cumpra e que eles sejam livres, porque foi para a liberdade que o Senhor os chamou, foi para a liberdade que o Senhor foi para a liberdade que o Senhor morreu naquela cruz por cada um destes também, Deus. Eu entrego nas tuas mãos e que o Senhor abençoe a vida e a família de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você repetiu essa oração, eu queria que você escrevesse aí nos comentários, eu orei. Tem pessoas acompanhando aí essa live, vai entrar em contato com você. Então, escreve aí nesses comentários, eu orei, eu entreguei a minha vida nas mãos de Deus. Escreve, eu orei. E Deus vai continuar a boa obra que já começou na sua vida. Amém?